Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 15, verso de número 13. Diz assim a palavra do Senhor: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Amém? Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos mais uma vez aqui, Senhor, na Tua presença, na Tua santa e gloriosa presença aqui na Tua casa, ó Deus. Sabemos que o Senhor está conosco em todos os lugares, mas a Tua palavra diz que é especial também quando nós nos reunimos e cada um de nós vem à casa do Senhor para juntos prestar um culto de louvor, de adoração a Ti, e nós estamos reunidos aqui, ó Deus. E a Tua palavra garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no Seu nome, ali o Senhor estaria. Então nós temos a certeza que estamos aqui junto do Senhor. E queremos, a Deus, Te pedir que o Senhor possa continuar nos abençoando, como temos sido abençoados aqui, ó Deus, durante esse tempo, através das orações, das partilhas, ó Deus, dos louvores, através da vida da Duda, tocando, ó Deus, o teclado. Senhor, como é bom estar na Tua casa, ó Deus, e poder ver a manifestação do Senhor através da vida de cada um dos Teus filhos. Toma-nos, Senhor, nas Tuas mãos, nos abençoe agora quando vamos mais uma vez refletir na palavra do Senhor. Que a Tua palavra ela possa encher as nossas vidas, os nossos corações. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz por sua fé, ou confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Normalmente, quando a gente fala sobre ter esperança, sobre acreditar naquilo que pode vir a acontecer, naquilo que nós desejamos que venha a acontecer, muitas vezes a esperança ela pode soar para nós como sendo algo em que nós devemos esperar passivamente, Confundimos a esperança com a espera, e pensamos que essa esperança ela deve ser uma espera passiva, em que nós não temos que fazer nada. E talvez esse texto, ele possa, se a gente tiver esse tipo de pensamento, ser reforçado pelas próprias palavras de Paulo, que diz, por causa da nossa confiança nele, Deus nos enche o Deus da esperança nos enche de alegria e paz, para que nós possamos transbordar de esperança. Então a esperança muitas vezes ela pode ser confundida com uma espera passiva, mas já dizia o grande educador brasileiro, Paulo Freire, que a esperança ela vem do verbo esperançar, e a esperança ela deve ser sempre associada aos nossos atos, às nossas ações. Existem coisas que nós precisamos fazer, que nós podemos fazer, que nós devemos fazer, para que essa nossa esperança ela possa ser alimentada, ela possa ser gerada, ela possa ser alimentada nos nossos corações e na vida de cada uma e de cada um de nós. E Paulo, quando está falando sobre
termos essa esperança, ele diz isso baseado naquilo que a palavra de Deus, ela faz na gente. Aquilo que a palavra do próprio Deus, ela produz no meu e no seu coração. E o próprio Paulo vai dizer, no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Paulo, quando está falando isso, ele está falando sobre a pregação da palavra de Deus aos gentios. Que a fé só vai poder surgir no coração daqueles que não eram judeus, acerca do conhecimento do Deus e de todas as promessas que haviam sido feitas para os judeus e que agora elas se estendem para todo mundo. E Paulo, então, é levantado pelo próprio Senhor Jesus Cristo como pregador, como aquele que vai anunciar a palavra de Deus aos gentios. Vai fazer com que eles tomem conhecimento daquilo que eram as promessas de Deus para Israel. E nós estamos reunidos aqui porque essa pregação, aqueles que não eram judeus, ela chegou até nós. Ela nos alcançou. E Deus continua falando ao seu povo, continua anunciando ao seu povo, continua alimentando fé e esperança, gerando esperança no coração do seu povo. E Ele continua fazendo isso da mesma forma que Ele fez lá no passado. O capítulo 15, o verso 4, capítulo 15, versículo de número 4, diz assim: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo que foi escrito no passado, ou seja, toda a escritura que foi escrita no passado, Paulo está dizendo lá para a igreja de Roma, tudo aquilo que foi escrito lá, desde Moisés até os nossos dias, tudo aquilo que foi escrito para nos ensinar a perseverar, porque a perseverança gera em nós o bom ânimo, e esse bom ânimo ele procede da onde? Das Escrituras, da palavra de Deus. Por isso que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Por isso que Jeremias diz que ele vai trazer à memória aquilo que possa lhe dar esperança. Ou seja, lembrar de tudo que o Senhor fez, lembrar de tudo aquilo que o Senhor falou, lembrar de tudo aquilo que o Senhor já realizou na minha e na sua vida. Então a esperança, ela não é algo passivo, ela não é algo que a gente vai ficar esperando parado, sem fazer nada. Minimamente, dizer dessa forma, mas não é nada mínimo, é algo grandioso, e que exige de nós perseverança, força de vontade, né? Quer dizer, força de vontade não, boa vontade, porque a força ela acaba, nós não conseguimos manter a força,
nós somos vencidos aí pelas tentações, somos vencidos pelo desânimo, somos vencidos pelo cansaço, somos vencidos por não conseguirmos enxergar aquilo que sonhamos, desejamos e aguardamos. Então é preciso ter boa vontade, é preciso a gente buscar em Deus a ajuda dEle, a manifestação dEle. Por isso que Paulo vai dizer que essas coisas elas acontecem pelo poder do Espírito. Então a gente precisa buscar na palavra de Deus, porque é na palavra de Deus, é na oração, é na leitura da palavra, é na meditação, na reflexão sobre aquilo que está sendo dito, é através da obediência àquilo que nos foi ministrado, que essa esperança ela vai sendo gerada e vai sendo alimentada em nós, nos nossos corações, e nós conseguimos experimentar a vida de Cristo em nós, a vida do Senhor dentro dos nossos corações. Porque é isso que Paulo está dizendo, que o Deus da esperança os encha de toda a alegria e paz, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, é a manifestação, a ação do Espírito Santo no meu e no seu coração que vai fazer com que essa alegria, essa vida abundante que Jesus disse que veio para trazer para mim e para você, para a sua igreja, é que ela vai se manifestar e vai se revelar. Não adianta a gente ser religioso, frequentador de culto apenas, frequentar os cultos, as escolas bíblicas dominicais, os estudos bíblicos, os pequenos grupos. Tudo isso é muito importante, porque são ocasiões em que nós nos juntamos para celebrar ao Senhor, para aprender da palavra de Deus, mas nós precisamos fazer isso continuamente, nas nossas casas, na nossa vida, no nosso dia a dia. Ser apenas religioso, frequentadores de cultos, seguir, os ritos, fazer as coisas, fechar os olhos, levantar as mãos na hora de cantar, entregar o envelope do dízimo, da oferta, bater palma, dar a paz do Senhor. Fazer isso apenas por fazer não é sinal, que nós teremos a vida abundante que o Senhor quer dar para nós. Pelo contrário, quantos crentes que você conhece, ou talvez você seja até um deles, que faz tudo isso, é religioso, faz todas as coisas religiosas, mas a vida é um peso, é um fardo, não tem alegria, não tem prazer, não consegue viver essa realidade que a palavra de Deus diz que Deus veio oferecer para nós. E não é uma vida sem problemas, porque Jesus disse, que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o texto começa dizendo que Jesus fala isso para que em mim vocês sintam paz, sintam alegria. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. A paz que Jesus dá, a alegria que Jesus dá, é uma alegria que excede o nosso entendimento. E a gente tem falado isso aqui, fala muito disso aqui, porque isso precisa ficar claro para nós. Que
não é ter uma vida fácil, farta, uma vida, né, sem problema, sem dificuldade, seja em qual área da vida que for, mas é apesar das circunstâncias, apesar dos problemas, crer que o Senhor é poderoso para transformar as realidades. Ter essa expectativa, ter essa esperança, ter essa fé no coração, que faz com que a alegria e a paz do Senhor encham, abundem sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações. Paulo, antes de falar aqui o versículo de número 13, ele já diz lá no 4 que a forma, como tudo isso acontece, a perseverança e o bom ânimo das Escrituras é que mantém a nossa esperança. E aí ele vai na frente, ele vai citar alguns textos bíblicos. E aí o versículo de número 12, olha só o que ele diz. Isaías também diz: brotará a raiz de Jessé, aquele que se levantará para reinar sobre os gentios. Estes colocarão nele a sua esperança. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz. Ou seja, ele está dizendo aqui para os romanos, para a igreja de Roma, e dizendo para nós qual é o caminho que nós devemos percorrer. E o caminho que nós precisamos percorrer é o caminho de aguardarmos no Senhor. Crermos em Jesus Cristo, esperarmos em Jesus, crermos que é Ele quem faz a obra no meu e no seu coração, e que essa obra ela é feita pelo relacionamento com o Senhor, e esse relacionamento ele passa também pelo estudo, pela leitura, pela meditação, pela reflexão na palavra de Deus. Deus deseja que eu e você possamos experimentar uma comunhão íntima e profunda com Ele. Porque, tendo comunhão íntima e profunda com Ele, Ele gera em nós essa fé que Paulo diz, que a esperança, o Deus da esperança, nos enche de alegria e paz por causa da nossa confiança nele. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A confiança aqui a gente pode substituir por fé. O Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por causa da sua fé nele. E o que é a fé? O que Romanos 11:1 diz? Hebreus 11:1 diz para nós? Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova daquilo que nós não vemos. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que nós não vemos. Eu acho que a melhor ilustração de fé que a Bíblia tem para nós, que reflete bem esse versículo de Hebreus 11:1, é o relato lá de Elias e o seu discípulo, depois que eles derrotam ali os profetas de Baal, derrota ali os profetas lá de Jezabel e de Acabe. Não. Você lembra da história, né? Elias tinha orado e por 3 anos e meio sobre a terra, o que aconteceu? Não choveu. Houve uma seca tremenda. Por quê? Porque Baal era associado ao Deus da fertilidade, da chuva,
era a divindade que estava associada às grandes colheitas. Acabe, o rei de Israel, havia se desviado, havia se casado com a mulher de um povo que adorava deuses estranhos, várias divindades, inclusive Baal. E Acabe então começou a se prostrar diante de Baal e levar todo o povo de Israel, toda a nação de Israel a seguir por esse caminho, de não mais confiar no Senhor, mas confiar em outras coisas. E aí, Elias vai e faz um desafio. O desafio era que ele e os outros profetas, eles iam preparar 2 sacrifícios. O culto era um culto de sacrifício, né? Matava lá o boi, o animal, limpava ele, colocava ele ali sobre o fogo, sobre o altar, né? Colocava fogo e oferecia, né, aquele animal queimado a Deus. E aí Elias falou assim, vocês vão preparar o sacrifício de vocês, eu vou preparar o meu. Mas a gente não vai botar fogo. O Deus que mandar fogo do céu, esse é Deus de verdade, é o Deus verdadeiro. E aí diz a palavra de Deus que Elias foi, né, deixou que os outros fossem primeiro, eles ficaram ali o dia inteiro, e cantando, e orando, e se cortando, e se batendo, né, e nada do fogo descer. E aí Elias então falou para eles, agora é minha vez. E Elias foi, radicalizou, mandou molhar a lenha, o holocausto, jogar muita água, que a água corria até em volta, assim, fez uma valeta. E aí Elias orou. E Elias orou, então Deus mandou fogo do céu. E o holocausto dele, o sacrifício dele, então se queimou, a água evaporou, aqueles outros homens foram derrotados. E aí depois desse evento, dessa humilhação que eles passaram, foram eliminados, Elias então fala assim, Acabe, se prepara porque a chuva vai vir, se prepara. E ele vai para o Monte Carmelo com um discípulo dele. E ali ele começa a orar e clamar ao Senhor. E ele orava, clamava e mandava o discípulo dele lá, vai lá e vê se a chuva está vindo. Subiu a primeira vez, nada. Subiu a segunda vez, nada. Subiu a terceira vez, nada. Na última vez que ele subiu, ele falou, eu estou vendo lá uma nuvem pequena, do tamanho da mão de um homem. E ele falou, então vai lá, corre e diz ao rei que é para ele aprontar-se e correr para a casa dele, porque a chuva virá. E a chuva vem. E eu acho que essa é a ilustração da oração de Elias. E o discípulo dele indo lá, olhando. Essa é a melhor ilustração, a melhor imagem para falar sobre Hebreus 11:1. Fé é a certeza daquilo que eu espero e a prova daquilo que eu ainda não consigo ver. Hoje de manhã eu falei aqui, sobre Isaías 60, sobre a restauração de Jerusalém, sobre a obra que Deus fez ali e que tudo aquilo era para a manifestação da glória de Deus. Jerusalém estava completamente destruída, completamente arrasada pelos babilônios. O povo tinha ido para o cativeiro, ficou lá 70 anos. E depois Isaías vem, prega para eles e diz que a restauração do Senhor iria acontecer e que tudo seria renovado, que tudo seria transformado por causa da obra do Senhor. O povo voltaria, os estrangeiros viriam junto,
seriam mão de obra, trariam as suas riquezas, fariam com que a cidade de Jerusalém fosse completamente transformada. Mas Isaías está falando isso num cenário de desolação, num cenário, de total destruição. Ter esperança quando as coisas vão bem é fácil, né? Eu tenho esperança, eu sei que essa semana vai entrar um dinheiro, então eu vou resolver. Só que eu sei que o dinheiro que vai entrar ele não é suficiente para fazer com que eu resolva tudo, por exemplo, que eu tenho que resolver. Então eu tenho que confiar. Eu tenho que crer que Deus proverá, que portas vão se abrir. Ter esperança quando a saúde está boa é fácil. Mas quando o diagnóstico negativo vem, quando a doença crônica se instala, quando o problema bate na nossa porta, então ter esperança, a esperança que a Bíblia nos ensina, ela passa pela nossa confiança no Senhor, por causa do nosso relacionamento com Ele. Porque é pelo nosso relacionamento com o Senhor que a obra de Deus vai sendo realizada no meu e no seu coração. Que a gente não fica reféns, de crer que as coisas só vão acontecer quando tudo está bem. Porque é fácil a gente vir para cá e adorar a Deus quando tudo está bem. É fácil eu ter a minha vida religiosa quando tudo está bem. Mas quando as coisas deixam de funcionar da maneira como eu espero, aí é que vem a separação entre os meninos e os adultos, entre as crianças e aqueles que são maduros. Então, para que nós possamos ser cheios da alegria e da paz, do Deus da esperança, isso só é possível por causa da nossa fé nele. Porque é a fé que nós temos em Deus que vai fazer com que essa esperança ela venha a ser transbordante. Deus sempre faz além daquilo que nós pedimos ou pensamos. O salmista lá no Salmo 23 já dizia isso, dizia que o cálice dele, ele vinha só até a metade, ele vinha até a boca. Ele diz o quê? Que o cálice dele transbordava. O meu cálice transborda. A presença de Deus, a manifestação de Deus, o agir de Deus, ele precisa ser transbordante sobre a nossa vida. Mas para que ele seja transbordante sobre a nossa vida, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque é isso que a palavra de Deus diz, que nós devemos nos encher do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não devemos viver uma religiosidade que nos entorpece, porque a religião, ela é um entorpecente também. Ela faz com que a gente fique alienado da realidade. Ela faz com que a gente não consiga enxergar claramente aquilo que está diante de nós. Vivemos uma fantasia causada pela religião, maquiada pela religião. A vida com Deus, a vida no Espírito, é uma vida que nos traz para a realidade e não nos leva a querer fugir dela, mas que nos ajuda, nos encoraja a mantermos a nossa esperança no Senhor.
Esperança que nos enche de alegria e de paz. Eu quero frisar e quero repetir. E esse transbordar da esperança, ele acontece por causa do poder do Espírito Santo. Romanos 14, 17, né? Paulo está afirmando a necessidade do Espírito em poder para que nós possamos viver uma vida vibrante, de gozo, né? De alegria, paz e esperança. Ou seja, né, Russell Shedd fala que Paulo está afirmando a necessidade da presença e da ação do Espírito Santo em poder para que a gente consiga viver uma vida vibrante de alegria, paz e esperança. E aí Shedd vai citar Romanos 14, 17, que diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, o poder de Deus, o governo de Deus, porque o reino é isso, é o governo de Deus. Não vivemos sob o governo do mundo, não vivemos debaixo do governo do mundo, que diz que nós temos alegria, temos esperança, temos paz, quando as coisas estão bem. Mas se falta alguma coisa, essa alegria, esse gozo, essa paz vai embora. Ao passo que com Deus é possível, pelo poder do Espírito Santo, agindo e atuando nos nossos corações, passarmos pelas aflições desse mundo e vivermos experimentando a paz, a alegria e a justiça de Deus através do Espírito Santo. Ele vai citar ainda, Shedd cita ainda Romanos 15, 16, que diz assim: para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta dele seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. É o Espírito agindo em nós. É o Espírito se fazendo presente na minha e na sua vida. É a ação, a manifestação do Espírito, né, circulando em todo o nosso ser, em toda a nossa vida. E é tremendo, irmãos, tremendo, que quando nós nos dispomos a crer nisso e a buscarmos aprofundar a nossa intimidade com o Senhor, como que Deus, Ele começa a se manifestar, se manifesta de modo imediato, de modo que a gente já começa a sentir a ação, o mover, a direção, a alegria, a paz e a esperança dele vindo sobre nós. É tremendo como isso é poderoso. Eu sempre, uso aqui a metáfora, o exemplo, quando Paulo diz: não extingais o Espírito, porque o Espírito, não é que ele vai se extinguir da nossa vida, mas ele pode ficar ali, silencioso, sabe? A gente está na casa, dividindo a casa com uma outra pessoa, mas não tem interação, não tem intimidade, não tem relacionamento. É como se a gente estivesse sozinho, Você já passou por isso, não já? Já brigou lá com o marido, com a esposa, com o filho, com a filha, está ali, está junto, dentro de casa. Mas um não se relaciona com o outro, um não fala com o outro, é como se estivesse sozinho. Eu costumo usar a imagem
né, de que o Espírito Santo é como a corrente elétrica. Falando assim de modo bem simples, bem simplório, tá? Se a gente apagar as luzes aqui, vai ficar escuro, não vai? Mas a energia vai estar circulando aí nos fios, né? Porque a gente está ligado à rede elétrica, a gente está aí com a conta em dia, graças a Deus, então, né, a gente sabe que a energia está entrando, graças a Deus hoje não teve os problemas aí que costumam ter aqui na comunidade de falta de energia, né? Pela operadora que serve a gente aqui. Mas se a gente desliga o interruptor, tira a tomada da parede, vai desligar os aparelhos, vamos ficar no escuro, mas isso não significa que a luz não esteja, que a energia não esteja aí circulando. Basta eu tocar no interruptor que imediatamente, né, a luminosidade vai voltar. Basta eu colocar, né, a tomada na parede ali no interruptor, no interruptor também, sei lá, que o aparelho vai voltar a funcionar, vai ligar. É imediato, não é? Eu tenho energia, está tudo certinho, então eu vou lá, ligo, puf, aperto lá o botão na parede, a luz, né, a energia volta, a luminosidade volta, o computador funciona, o rádio, o carregador do celular, da televisão, volta a funcionar. E é isso, gente, o Espírito Santo está dentro de nós. Se você é crente em Jesus Cristo, aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e fez isso de maneira verdadeira, se converteu, teve uma experiência real e verdadeira com Deus, o Espírito Santo habita em você, selou você. Mas você pode deixar ele quietinho aí e não se relacionar com ele, não deixar que ele se manifeste. Mas se você começa a buscar ao Senhor, a ter intimidade com o Senhor, a procurar a palavra de Deus, a procurar a presença de Deus, o Senhor vai começar a se manifestar na sua vida. Amém. Você vai sentir, é imediato. Você sente, você percebe a presença e a manifestação dele. Você percebe, né, que essas coisas que a palavra de Deus está dizendo para nós, que Paulo está dizendo para nós, né, que o Deus da esperança nos enche, né, de alegria e de paz por causa da vossa fé, para que vocês, né, transbordem de esperança, né, em outra versão, na Almeida, vai dizer para que vocês sejam ricos de esperança, que também é uma imagem bonita, né? Não só transbordar, mas ser rico de esperança, ter muita esperança, ter esperança com sobra, com mais do que aquilo que é o necessário, mas ter isso sobrando, que é o que Jesus diz. Evangelho de João 10:10, o ladrão veio senão a roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida abundante, ou seja, vida transbordante, vida com sobra, para que vocês sejam ricos em vida, da vida de Deus, a vida daquele que é o Criador de todas as coisas, a vida daquele que criou tudo, inclusive a mim e a você, pelo poder, né? Criou o universo pelo poder da palavra dele. É maravilhoso, irmãos, saber que nós servimos a um Deus que tem todo o poder e que ele não é um Deus egoísta, mas ele deseja que nós possamos experimentar o poder dele na nossa vida.
ter o poder de Deus em nós. Não para que a gente venha usar isso de uma maneira que não glorifique o nome dele, mas que a gente precisa usar para que ele seja exaltado, engrandecido e glorificado. Então, o poder de Deus, ele vem pelo nosso relacionamento com o Senhor. Relacionamento esse que se dá pela oração, mas pela leitura da palavra, porque é na leitura da palavra que Paulo está dizendo, né? Tudo que foi escrito no passado foi escrito para o nosso ensino, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. A palavra de Deus gera paciência, consolo, conforto nas nossas vidas e nos nossos corações. E gera esperança em nós. A esperança que Deus dá não é uma esperança vazia, mas é uma esperança que traz alegria e paz. Então que você, meu irmão, minha irmã, você leve a sério essa palavra, sabe? E você tenha boa vontade de pedir para o Senhor, Senhor, eu sei que se eu tentar fazer isso que o pastor está dizendo para eu fazer sozinho, eu posso até começar, mas eu me conheço e eu vou desanimar na primeira dificuldade. Eu não vou conseguir levantar da cama mais cedo. Os problemas vão vir e eu vou desanimar. Então me ajuda. Me ajuda para que eu consiga experimentar isso que a palavra está dizendo, que está aí para mim, à minha disposição. Me ajuda que o teu Espírito, que ainda age em mim, mora em mim, ele se manifeste, ele me incomode, ele me impulsione e me leve a ter esse relacionamento íntimo, profundo com o Senhor, para que eu possa crescer na minha relação contigo, no meu viver com o Senhor. Que eu e você sejamos tomados por esse sentimento, por esse desejo, e que isso se fortaleça cada vez mais e mais no seu e no meu coração. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele que nos ajude, nos abençoe, nos fortaleça e nos leve para esse lugar da intimidade com Ele. Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Ó Deus, como é preciosa, Deus, a palavra do Senhor. Como é preciosa, ó Deus, a ação do Senhor nas nossas vidas. Como é bom, Deus, podermos saber que, ainda que nós estejamos distantes, quando nós procuramos pelo Senhor, o Senhor sente prazer em alegria, em se revelar, em se manifestar, em se mostrar a nós. E nós, Deus, queremos te agradecer pela sua disponibilidade, por essa sua manifestação de amor. Ajuda-nos, ó Deus, a te amarmos assim e te buscarmos, ó Deus, com todo o nosso coração, porque é isso que a palavra do Senhor nos ensina, que nós devemos amar ao Senhor sobre todas as coisas, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente e com todas as nossas forças, Senhor. Mas, ó Deus, às vezes as forças nos faltam por causa das circunstâncias. Então ajuda-nos, ó Deus, a não olharmos para as circunstâncias, mas que o Teu Espírito, ele possa nos mover para esse lugar de intimidade com o Senhor. E tendo intimidade com o Senhor, ó Deus, nós vamos experimentar o fruto do Espírito na nossa vida. Amor, alegria, paz, paciência,
benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E todas essas coisas, ó Deus, todas essas faces, ó Deus, todos esses ingredientes do fruto do Espírito, ó Deus, eles vão se manifestar na nossa vida e o Senhor vai fazer com que isso aconteça de forma natural. Não vai ter esforço, não vai ter necessidade da gente estar concentrado, pensando que é a hora de fazer isso ou aquilo, não, porque nós vamos estar tão ligados ao Senhor que naturalmente, em cada circunstância, todas essas coisas elas vão acontecer. Então nos ajuda, Pai, a te buscar, a te querer, a te amar e a te desejar assim. Ajuda-nos, Senhor, para que tenhamos intimidade contigo e verdadeiramente sejamos cheios, ó Deus, de toda a alegria e a paz do Senhor, por causa da nossa fé que nós temos em Ti, e que sejamos ricos, ó Deus, transbordantes da esperança que procede, ó Deus, do Espírito Santo do Senhor, agindo, ó Deus, poderosamente nos nossos corações. Ouve, Senhor, a nossa oração que fazemos no nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas e eternas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam abundantes, ó Deus, sobre a vida da Igreja do Senhor reunida aqui neste lugar e sobre a Tua Igreja que está espalhada por toda a terra. Deus abençoe. Amém? Amém. Lembrando aos irmãos e às irmãs que nós estamos aí tendo durante a semana ensaios do Ministério de Louvor, né? Se os irmãos, né, Dona Sônia aí quiser integrar-se também ao Ministério de Louvor, irmã Sônia, é só vir aí com a Priscila, o ensaio acho que é segunda e quinta-feira, é só vir aí com o Romero, né? Os meninos estão aprendendo a tocar teclado, o Thiago está tocando contrabaixo, né? A irmã eu sei que toca violão, guitarra, então pode somar aí o ministério. A gente vai começar agora aulas de canto também para quem quiser cantar no Ministério de Louvor, então é só procurar aí a Priscila ou a mim, mandar mensagem para mim no privado, para a Priscila, para que a gente possa saber os interessados, para que a gente possa começar aí as aulas com o Romero também, né? Preparando, treinando as músicas que vão ser cantadas aí a cada semana, para que a gente possa fazer cada vez melhor para o Senhor. Amém? Amém. Deus abençoe e boa semana. Amanhã, PG, às 20 horas.